Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Neste trimestre nós estamos estudando a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 12. Lança o teu pão sobre as águas. Nosso textuário está aí em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa palavra para nós deve significar aí um investimento. Qual tipo de investimento você tem feito para que no futuro você colha este investimento? Então, que tipo de sementes você tem lançado? Para que você tenha uma colheita, é necessário lançar, plantar. Então, você deve fazer as contas aí, o que você tem plantado. Aquele que planta no Espírito, colhe no Espírito. Quem planta na carne, colhe na carne. Quando você planta para colher lá em cima, quando chegar lá no céu, então você terá uma grande colheita para fazer quando chegar lá. Se você planta para receber aqui na terra salários, elogios, reconhecimento dos homens, então você, quando chegar lá, não terá o que colher. Então, interessante esse assunto, porque muitas vezes nós entendemos um versículo, de tanto pregarmos, espiritualizando o versículo, nós acabamos retirando o verdadeiro sentido do versículo. E como nós pregamos muito sobre isso, falando de evangelização, de ganhar almas, muitas vezes nós esquecemos de aplicar esse versículo à nossa vida, aplicar esse versículo com o sentido real que ele tem. Então existe realmente esse sentido que nós podemos aí usar, que é o sentido de lançar o pão aí, a palavra de Deus, as águas com o sentido de multidões, das pessoas, e nós vamos lançando esta palavra e não podemos nunca pararmos de lançar, porque às vezes nós pregamos para uma pessoa e hoje ele não aceita, hoje ele não quis ouvir, mas no futuro, se nós pregarmos de novo, ele poderá ouvir. Então é uma plantação aí insistente, sabendo que esta palavra, ela, se for ouvida, se o coração da pessoa for aberto para que possa ouvir essa palavra, ele certamente se converterá, porque o Espírito Santo o convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então nós devemos sempre insistirmos em lançar essa palavra, esperando que as pessoas possam abrir seus corações e se permitirem ser convencidos pelo Espírito Santo para que sejam salvos. A verdade prática aí diz: lançar o pão sobre as águas é fazer o bem e ter esperança quanto a um futuro desconhecido. Então esse é o real sentido de lançar o pão sobre as águas. É sempre você investir no seu futuro. É sempre você plantar espiritualmente, e esse sentido aqui traz o sentido de ajudar as pessoas, de levar ajuda, de levar o auxílio, de colaborar para o bem das pessoas. E sempre, quando nós fazemos isso, deve ser aí uma resposta ao incentivo do Espírito Santo em nós. Porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. E nós vamos corresponder a esse amor amando as pessoas. Então isso aí pode ser uma ajuda financeira, que é o sentido mais próprio aqui, mas também pode ser aplicado o sentido espiritual, de levar às pessoas o Evangelho, de levar a possibilidade de serem salvos. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7
e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque não há de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então Paulo diz aí em Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso mesmo colherá. É a lei da semeadura que está contida aí na palavra de Deus. Então nós podemos até nos permitir, aqui segundo a palavra que nós lemos, nos permitir um pouco de divertimento, né? Um pouco de lazer, um pouco aí umas férias. Agora devemos tomar cuidado com o que vamos fazer nessas férias. Como estaremos nos comportando durante esse período, já que é um direito, né? É uma coisa normal, as pessoas descansam, trabalham, descansam, normal. Mas será que tem jeito de tirar descanso de Deus? Será que tem jeito de pendurar aí de repente o Espírito Santo no guarda-roupa e dizer, vamos passear, vamos nos divertir um pouco, vamos passar um tempo ali? Não é possível isso, nós somos um só Espírito com Ele. E por onde quer que nós andemos, nós somos instrumentos de Deus, moradas de Deus na terra. Então devemos nos comportar de maneira tal que possamos dar bom testemunho onde quer que estejamos ou em qualquer período de vida que nós estejamos vivendo. O real problema de afastamento das pessoas de Deus é exatamente fazer as coisas boas da vida, as coisas legítimas da vida, as coisas que nós temos direito a fazer. Então devemos tomar cuidado com os excessos. Então existem aí os extremos, devemos tomar cuidado com esses extremos. Nem devemos estar no extremo, nem devemos estar em outro extremo. Devemos ter a nossa vida equilibrada, principalmente em comunhão com o Espírito Santo. A nossa lição aí tem as seguintes partes. Primeira parte, vivendo com propósito. Tópico 1, tomando uma atitude. No tópico 2, evitando a passividade. Depois, na parte 2, temos aí vivendo com dinamismo. Tópico 1, a imobilidade da árvore caída, vivendo do passado. Tópico 2, o movimento do vento e das nuvens, vivendo o presente. Parte 3, vivendo com fé e esperança. Tópico 1, plantando a semente. Tópico 2, germinando a semente. Depois, na parte 4, veremos aí vivendo com responsabilidade. Tópico 1, fazendo escolhas responsáveis. Tópico 2, assumindo as consequências. Vamos ver a nossa introdução em que diz: nos capítulos anteriores de Eclesiastes, Salomão destacou os problemas da vida. Esta é apresentada totalmente imprevisível, cheia de altos e baixos, e muitas vezes sem explicação lógica ou racional. É com tal perplexidade que o sábio enxerga as injustiças contra o justo e a prosperidade do perverso. Quanta ambiguidade! O que fazer diante de tudo isso? Ficar inerte? Ou enfrentar a arena da vida?
A lição dessa semana abordará a postura que o pregador tomou diante de Deus em relação às questões da vida. Veremos que o capítulo 11 de Eclesiastes mostra o Senhor nosso Deus como o centro da nossa vida, pois sem Ele ela torna-se vazia e sem sentido. Então, depois de analisar a vida e ver aí as diversas situações pelas quais nós passamos e ver aí com pessimismo essa vida, então o pregador agora vai ensinar sobre a nossa necessidade de dependermos exclusivamente de Deus. Ele agora está no final da sua vida e ele vai chegando ao final das suas conclusões no livro de Eclesiastes. Nós sabemos que depois de ele passar por momentos de extrema intimidade com Deus, ele vai viver uma vida aí de rico, de poderoso, e acaba se envolvendo com muitas mulheres. Devido a isso, ele acaba na idolatria, e ele escreve sobre esse período debaixo do sol aí, e encarando a vida, como as pessoas entendem a vida nesse período que elas estão, nessa situação que elas estão debaixo do sol. Então ele escreve sobre esse período. Agora ele está saindo dessa visão do passado, dessa situação que ele estava, e agora está retornando a Deus, está chegando às conclusões finais da sua vida, e agora ele vai começar a olhar acima do sol. Ele vai começar a olhar agora na perspectiva de que conclusão eu cheguei. Depois de passar por tudo isso, qual a escapatória? Qual a única saída? Então a saída é o arrependimento, e ele começa a analisar então. Quando eu era jovem, então aproveitei, pensei só em sexo, pensei só em divertimento, só em riquezas, e isso me fez até afastar de Deus. Agora eu vou ver que eu não posso passar dos limites estabelecidos por Deus. Eu, quando me entrego a Deus, eu continuo tendo um dono. Antes eu tinha um dono, deixei esse dono malvado, agora eu tenho dono, continuo tendo um dono. O dono é Deus, eu sou propriedade de Deus. Então eu tenho que obedecer ao meu Senhor, tenho que servir ao meu Senhor, tenho que viver uma vida de acordo com essa intimidade com o meu Deus. Então agora ele está no final da sua vida, e ele agora dá conselhos, principalmente aí para os jovens, falando dessa liberdade, dessa tendência do jovem gastar sua força física sem se preocupar com a santidade, sem se preocupar em agradar a Deus. Então ele diz aí, cuidado, porque você pode aproveitar a vida, mas lembre-se de que Deus está vendo, lembre-se de que você tem que prestar contas diante de Deus. Então o importante é ter Deus no controle, é sempre nós estarmos com o pensamento em Deus, já acordando de manhã, orando, conversando com Deus, e todo o tempo que nós tivermos, aproveitarmos para conversar com Deus, e sempre ter na mente, Deus está vendo, Deus está escutando, Deus está testemunhando, o que Deus está falando a meu respeito, o que Deus acha de mim. Então, que situações eu estou passando e como eu estou saindo dessas situações, como eu estou vivendo nessas situações, aí com Deus olhando, prestando atenção em mim. Então, todo o tempo, esteja ciente disso. Imagine, lá no seu banheiro, Deus está vendo. Lá no seu trabalho, Deus está vendo. Na sua casa, dentro com a sua família, Deus está vendo. Então, tudo que você fizer, em qualquer situação que esteja, lembre-se, Deus está vendo, Deus está escutando, Deus sabe todas as coisas, pode todas as coisas, Deus está presente em toda parte. E é uma coisa interessante também que nós devemos nos lembrar, que às vezes as pessoas se esquecem disso. Então se acostuma em saber que Deus está presente em tudo, sabe de tudo, mas ele se acostuma com isso e ele começa a acreditar que Deus perdoa tudo. Agora, ele tem que se lembrar também de outros que estão de olho, vendo tudo, que são o quê? Satanás e seus demônios também estão vendo.